Nesse vídeo eu vou te ensinar a respeito de alguns métodos simples para escrever a estrutura de Lewis. E esse método é infalível e funciona para qualquer molécula, tanto para essa. E eu vou te ensinar isso em 4 passos diferentes. Então, com 4 passos você vai conseguir entender como que você pode fazer para definir como é a estrutura de Lewis. Esses 4 passos são o seguinte: a estrutura de Lewis é a representação das ligações covalentes. Então, o primeiro passo para escrever essa estrutura de Lewis é identificar quantos elétrons de valência cada elemento envolvido possui. Depois de identificado, a gente vai somá-los. E o segundo passo é apenas organizar os átomos e começar a conectá-los por ligações. Bem simples, né? Escolha um elemento central e veremos como o terceiro passo é simples também, que é só definir de forma que cada átomo obedeça à regra do octeto. No quarto e último passo, nós vamos fazer, caso não complete o octeto, tente as ligações duplas, né? E se ainda assim não completar o octeto, a gente vai tentar as ligações triplas. Bom, em ordem de dificuldade, a gente vai testar, então, o método primeiro, né, no ácido fluorídrico, que é o HF, e depois no ozônio, que é o O3, no sulfeto de carbono, que é o CS2, e no íon amônio, que é o NH4+. Começando então pelo HF, pelo passo 1, a gente vai identificar a quantidade de elétrons e somar. E sabemos que o flúor está no grupo 17, logo tem 7 elétrons de valência. O hidrogênio está no grupo 1, tem 1, e 1 mais 7 igual a 8. Ou seja, esse é o total de elétrons que deve circundar os dois átomos, 8 elétrons, né? Passo 2, a gente vai organizar e conectar por ligações simples. E como são só 2 átomos, a gente não vai precisar escolher elemento central. Basta então colocar um ao lado do outro e fazer a ligação simples. O passo 3, então a gente vai distribuir os elétrons obedecendo a regra do octeto. Dos 8 elétrons, 2 já estão na ligação, então faltam 6. Então, lembrando da regra do octeto, que é a regra que diz que todos os átomos se estabilizam com 8 ou 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada, né? Como o hidrogênio já tem 2 elétrons na ligação, é claro que, então, os 6 elétrons restantes irão circundar o flúor em pares isolados, que chamamos de elétrons não ligantes. Então, tá certinho, acabou. Nos casos simples, como esse, serão necessários apenas 3 passos. Quando der errado, você usa o 4º passo. No caso, então, eu vou mostrar o 4º passo com o O3. Então, vamos com o O3. Como escrever a estrutura de Lewis usando esse método? O passo 1, vamos identificar a quantidade de elétrons e somar o oxigênio. O oxigênio está no grupo 16 e tem 6 elétrons de valência. Como são 3 átomos, dá um total de 18 elétrons. No passo 2, a gente vai organizar os átomos. Como todos são do mesmo elemento, a gente não vai ter que preocupar com o elemento central. Basta colocar um ao lado do outro e conectá-los por ligações simples. E o passo 3 vai ser completar o octeto de todos os átomos. Dos 18, a gente já tem 2 em cada ligação, ou seja, ainda temos mais 14 para distribuir. Então, depois de feito isso, vou completar o octeto deste hidrogênio colocando 6 elétrons aqui, e desse oxigênio colocando 4 elétrons aqui. Já adicionei 10, agora só tem mais 4 elétrons para colocar neste. Aí já distribuí todos os elétrons, mas essa estrutura está errada. Porque se a gente for observar, o átomo não está obedecendo a regra do octeto. Porque quando isso acontecer, vamos ao passo 4, né? Já que não está obedecendo a regra do octeto, não tem 8 elétrons ali. Então a gente vai testar ligações duplas e, se ainda assim der errado, testar triplas.
Mas, primeiro, a gente vai testar a dupla em apenas um dos lados. E, sendo assim, agora temos 12 elétrons para distribuir. Então, fazendo com 12 elétrons, pois 6 elétrons já estão fazendo ligações, basta então remover esses 2 elétrons para que este oxigênio fique com o octeto completo e observar que já temos 12 elétrons. Não ligantes, se a gente for observar 12 elétrons não ligantes distribuídos 2, 4, 6, 8, 10, 12, nos quais todos os átomos obedecem à regra. E essa regra no caso do octeto, com 8 elétrons ao redor e um total de 18 elétrons distribuídos. E agora sim a estrutura de Lewis está correta, mas a geometria no caso não está, porque a gente tem um átomo com ligação simples e o outro com ligação dupla. Então, a estrutura de Lewis é base também para prever a geometria molecular, e que veremos em breve o CS2 e agora um pouco mais rápido. Passo 1. O carbono está no grupo 14, com 4 elétrons de valência, o enxofre está no grupo 16, tem 6. Só que são 2 átomos de enxofre, né? Então, 12 é 4 mais 12, que é igual a 16. Esse é o total de elétrons a serem distribuídos. Fique ligado também porque a molécula tem 3 átomos com 2 elementos diferentes. Agora devemos escolher o elemento central. Na regra, o elemento central será o menos eletronegativo. Na maior parte das vezes, é o que está em menor quantidade na molécula. Eletronegativo é a capacidade, né, de atrair elétrons. Neste caso é o carbono, ele será o elemento central. Depois você vai conectar, né, com ligações simples. E o passo 3, vamos completar o octeto. Dos 16 já colocamos 2 de cada ligação e ainda temos 12 para distribuir. Assim completamos o octeto desse enxofre com 6 elétrons do carbono e com 4 elétrons mais. Mas a gente observa que não conseguimos completar desse enxofre, pois já usamos o máximo de elétrons disponíveis. Então, quando isso acontecer, a gente deve ir novamente ao passo 4, testar ligações duplas em cada um dos lados, e se ainda assim falhar, a gente vai adicionar ligações triplas. E, então, fazendo o passo 4, eu sei que se a gente testar o passo 4 e adicionar uma ligação dupla, como está sendo mostrado agora, a gente vai deixar o carbono completo, né, com a regra do octeto, completando 8 elétrons e o enxofre também. Então, finalmente conseguimos obter a resposta certa. E cada átomo está com a quantidade correta e 16 elétrons no total. Então, por fim, para fechar com chave de ouro, agora a gente vai fazer o íon amônio, que é o NH4+. O passo 1. Então, vamos repetir. O nitrogênio é do grupo 15 e tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio do grupo 1 tem só 1. Só que são 4 átomos de hidrogênio. Então, 4 vezes 1, 4, 5 mais 4 igual a 9. Porém, ele é um cátion que perdeu um elétron. Então, 9 a gente tira 1, fica igual a 8. No total, são 8 elétrons a serem distribuídos. Então, a gente vai ter que ir para o passo 2 agora, né? Se fosse um ânion, a gente acrescentaria elétrons no caso. Como é cátion, a gente subtrai. Então, passo 2. Como o nitrogênio está em menor quantidade, ele será o elemento central com os hidrogênios em volta, né? Conectados por ligações simples. O passo 3 agora basta completar o octeto, ou seja, deixar os átomos com 8 ou 2 elétrons. Cada hidrogênio já possui 2 elétrons na ligação. Então, o hidrogênio já está completo. Estão estáveis com 2 elétrons imitando o hélio, né? E observamos que o hidrogênio já possui 8 elétrons compartilhados também. Então, tá quase tudo certo, só que faltou colocar o colchete e adicionarmos a carga correspondente, que é o mais, né? 1 mais. Daí a gente nem vai precisar do passo 4, então. É isso.